Vai ter que ter parte 3, gente. Vai ter que ter parte 3. E eu não tinha esse entendimento de que cada um tinha que ter o seu lugar, de que a gente não precisa ser tão reativo, de que a gente não precisa ser tão grosseiro. E eu não tô falando que eu mudei, que eu virei. Não, eu continuo sendo bem grossa. Continuo, porque eu não vou conseguir mudar aquela pessoa que eu criei quando eu tinha 14 anos, vamos dizer. Eu não consigo mudar assim. Assim como ele também não consegue mudar essa maneira de ser do dia pra noite. Ele não consegue tomar a cadeira, vamos dizer assim, do lugar dele na casa, do homem, da decisão, ele não tem porque ele não aprendeu a ter. Ele não aprendeu a ter e quando ele estava comigo, eu também não deixei ele aprender. Porque quando ele saiu da casa da mãe dele para ficar comigo, eu tomava as decisões. Então, se tem uma coisa quebrada, eu vou consertar. Se tem uma coisa, eu vou resolver. Se tem uma coisa, eu vou fazer. Ou eu vou decidir. Então, isso mistura com a bebida e vira um caos, né? E aí, quando eu parei de beber, ele continuou. E aí a gente começou a ter essas conversas sobre as coisas que a gente observava. Engraçado, para vocês terem uma ideia, minha filha tem 12 anos. Eu parei de beber e aí no começo ela não me entendia, ela falava que eu tava chata. Ela falava, eu gostava mais de você quando você bebia. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu continuava ouvindo música, conversando com eles. Eu tinha acabado de fazer uma bariátrica, eu tinha mais sono mais cedo, né? 11 horas eu queria estar dormindo, 10 horas. Eu acordava mais cedo, meus hábitos mudaram. Mas ela queria, ela falou isso e isso mexe muito com a gente, né? Porque eu falava assim, ela sente falta. Aí até o meu marido falava assim, tá vendo? Até a Marisabel fala que você tá diferente, que não sei o que. E eu falava assim, cara, minha filha não me conhece sem a bebida. Ela não me conhece. Quando ela me conheceu sem a bebida, eu tava grávida. E também é outra situação totalmente louca. Então, eu falei assim, a minha filha nem me conhece. Nem me conhece. E eu falei com ele, nem você me conhece, na verdade. Porque eu acho que nem eu me conheço. Eu bebo desde cedo. Nem eu me conheço 100% sóbria, né? E aí é o processo mais complicado, né? Porque a gente agora precisa se reconhecer. Ele parou, né? Durante esse processo, ele parou de beber os dias de semana, ele só bebe final de semana. Tem final de semana que bebe mais, tem final de semana que bebe muito pouco, quase não bebe. Quando vem alguém aqui, ele ainda bebe bastante. Inclusive, essa é a parte chata, porque ele não almoça e sempre é ruim. O fim sempre é ruim. Mas também eu vejo ele no processo, no esforço de parar de beber. Parar de beber, não, diminuir a bebida. Ou beber, vamos dizer assim, beber de uma maneira normal. Tem um churrasco? Vamos tomar uma cervejinha. A gente vai dar uma saída? Vamos tomar uma cervejinha. Sabe por que a gente tem que ter a cerveja na porra da rotina? Porque quando eu parei de beber a cerveja, eu senti um vazio. Eu falava, o que eu vou fazer para terminar esse dia? Eu falava, gente, como é que faz? Como é que vive agora? O que eu faço sexta, sábado e domingo? Além de cuidar de criança, ver casa, ver comida. A hora que eu sentar ali e botar uma musiquinha pra mim, ou tiver aqui sentada brincando com a criança, eu me sentia, parecia que o meu dia tinha 58 horas, porque ele não acabava, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer na minha vida. E eu falava, meu Deus, e agora que não tem a cerveja, o que eu faço? É uma coisa assim, um vazio que você sente, uma angústia que a sua mente, eu não queria, eu não tinha vontade, igual eu não tenho até agora. Eu não tenho vontade de beber, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E isso dá uma angústia muito grande, você fica desconexo e a gente começou a ficar desconexo também, porque tinha dia também, por exemplo, sexta eu fiquei aqui com ele, com as crianças, e aí ele tava bebendo, e eu ouvindo uma musiquinha e tal. Aí no sábado eu já não queria, eu já queria ficar ali na sala e ver um vídeo. Ele já não queria. Ele queria fazer a mesma coisa, ficar aqui tomando cerveja, ouvindo música. E aí, tipo, às vezes a minha filha mais velha ficava com ele aqui conversando, ouvindo música também. Ou às vezes ele ficava. E aí eu falei, e isso foi fruto de muita conversa, né? A gente tá se desconectando. E E aí veio o ponto que entrou até essa menina que mandou mensagem pra mim,
que o marido dela tá sofrendo. Eu entendo que ele esteja sofrendo bastante. Eu até sou grata porque eu não tenho esse sofrimento, assim, eu tive no começo, mas eu tô muito bem, assim, eu não tenho vontade mesmo. E aí todo mundo me pergunta, mas você vai ficar sem bebê? Eu não sei, gente, eu não sei. Porque se eu tiver vontade de beber, lá na frente, eu tô amparada, né? Faço terapia, psicólogo, psiquiatra. E aí eu vou ver como vai ser. Não sei, gente, eu não sei. É difícil eu falar porque eu não tenho vontade mais. Então, se eu não tenho mais vontade, por que eu vou ficar pensando em beber? Por que eu vou ficar pensando em botar carboidrato aqui, todo o meu peso que eu perdi? Ou fazer algo que eu sei que é uma coisa que me domina, vamos se dizer assim. Então, eu não sei o que fazer. Quando eu tiver vontade de beber, eu vou descobrir. Se eu vou começar igual eu falei, em momentos esporádicos, só quando sair, só quando tiver alguma coisa. Mas sei lá, hoje na minha cabeça eu falo assim, não, porque eu fico de boa. Eu levo minha garrafa d'água e fico conversando, eu converso, eu canto no karaokê. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Só que eu sou sóbria, só isso. 100% do tempo. Não tem aquele momento que eu tô mais alegre ou bêbada de fato, né? Em nível maior ou menor. Eu vejo as coisas hoje de uma maneira diferente, né? Outras coisas me alimentam. Outras coisas me alegram. E é muito difícil. Então eu não bebi ainda. E eu ainda não pretendo beber. E agora a gente está na luta aqui de se reconhecer. Nós vamos casar em janeiro do ano que vem, né, na igreja, né, nós vamos fazer o sacramento. E aí são muitos processos, tá? Porque a gente vai fazer 15 anos juntos e a gente precisa realmente se reconhecer como somos. Sem essa correria, sem querer andar, a correria do dia a dia, sim. Mas como a gente vai lidar com esses problemas, como a gente vai lidar com as coisas, a gente está realmente recomeçando uma nova vida. Isso é muito louco, porque veio depois da minha segunda filha. As maiores decisões que eu tomei em relação à vida, tudo, e ele também. Então, porque a gente também sabe que precisa desse controle, né, psiquiátrico, psicólogo, porque o vício em algo, ele, depois da bariátrica, por exemplo, se a pessoa não pode comer, ela vicia ou em álcool, ou em compras, ou em N coisas, né, que a pessoa pode viciar. Então, eu preciso realmente ter um autocontrole aí pra saber se esse vício que eu tinha, porque é incrível sumir assim, eu não ter vontade, eu acho muito louco. Porque até a coca eu já voltei a ter vontade, sabia? Eu não bebi. Estou firme e forte, permanecerei. Mas porque foi um veneno pra mim também, foi um vício louco, foi pior do que a cerveja. Tanto que eu não consegui parar antes da cirurgia, um mês antes. Eu consegui parar uma semana antes só e olha lá. Então, assim, não sei como vai ser. Mas a gente vai acompanhando aqui no canal. E a primeira vez que eu beber, se eu beber, eu falo aqui com vocês. Também vou fazer uma outra playlist aqui sobre o meu casamento que eu tô montando, que vai ficar legal. E sobre esses dilemas, né, que a gente tá passando. Mas é isso, gente. Não é fácil para quem bebe, para quem tem vícios, fazer a bariátrica, não é. Mas pode ser a virada de chave da sua vida. Espero que seja da minha. Beijo, até o próximo.